fará uso da palavra a senhora Ana Paula Feminella, secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Falo um pouco fora do microfone para as pessoas cegas identificarem onde estamos. Para as pessoas que nos assistem, sou uma mulher em cadeira de rodas, de cabelo preto escuro e liso, um vestido preto. E estou aqui em frente a um púlpito acessível, inclusivo, né? Muito importante essa conquista. E agora começo agradecendo o excelentíssimo presidente da República, o nosso querido amigo do povo brasileiro, ao nosso querido ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, nosso mestre, nosso parceiro nessa jornada, a todas as ministras e ministros, a ministra Aniele, ministra Luciana Santos, ministro Rui Costa, ministro Dino Flávio, ministro Wellington Dias, grande parceiro, ministra Nízia Trindade, a nossa querida representante da ministra Esther, Kiki Miori. E estamos aqui, então, em nome do nosso querido deputado Márcio Gerri, que preside a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Câmara de Deputados e aqui representa todo o Congresso Nacional. Quero saudá-lo em nome de todos os parlamentares que estão aqui também presentes. E a companheira Agna Cruz, que bom estar aqui com você nesse palco. E prezados, representantes do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONAD, a quem tenho a honra de presidir. Quero agradecer a presença dos conselheiros estaduais e conselheiras também municipais. Muito obrigada por partilharem conosco a responsabilidade de fazer a retomada da participação social das pessoas com deficiência do nosso país. E prezados representantes dos governos estaduais, municipais, distrital, servidoras e servidores públicos e todas as autoridades aqui presentes, muito obrigada. Caras amigas e amigos, companheiros de lutas, pessoas com deficiência, ativistas de direitos humanos, pesquisadores, familiares, profissionais que atuam com a inclusão, representantes das organizações e movimentos sociais, a presença de vocês torna esse um momento ainda mais especial. Saúdo também carinhosamente a quem nos assiste pelas redes sociais. Sei que muitos de vocês queriam estar conosco e queríamos também tê-los com vocês. Presidente Lula, eu acho que esse Palácio do Planalto nunca viu tanta pessoa com deficiência no mesmo evento. Estávamos todos com muita vontade de estar aqui. É uma alegria chegar como convidados a menos de um ano de mandato. Presidente Lula, novamente, né, a menos de um ano de subirmos a rampa do Planalto, o presidente Lula nos convida para lançar o plano Viver Sem Limite. O nosso plano ele tem como objetivo promover os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais das pessoas com deficiência e de suas famílias, por intermédio do enfrentamento às barreiras que nos impedem de exercer a plena cidadania. O plano pode ser considerado o mais abrangente e ambicioso conjunto interinstitucional de políticas públicas de garantia dos direitos das pessoas com deficiência em nosso país. Ele vai ter duração de 4 anos, será revisto a cada ano e tem como instância importante de controle social o próprio CONAD, que acompanhará passo a passo o cumprimento de cada meta. Nessa primeira etapa do plano, teremos 95 ações, 11 ministérios se comprometendo com metas e orçamentos adequados para garantir a inclusão. E agora eu vou apresentar rapidamente algumas dessas ações. O Sistema Nacional de Avaliação Unificada da Deficiência, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência, a formação de 15 mil conselheiros tutelares na temática de promoção dos direitos da criança e adolescente com deficiência, 90 novas policlínicas equipadas com mesas ginecológicas e mamógrafos acessíveis, 1.500 ônibus de transporte escolar acessíveis, 38 mil escolas com salas de recursos multifuncionais, dispositivos e equipamentos de tecnologia assistiva para o atendimento de 95 mil crianças com deficiência nas escolas, a
Central Nacional de Interpretação de Libras, de Língua Brasileira de Sinais, proporcionando acessibilidade comunicacional para as pessoas surdas, numa oferta de serviços de 24 horas com tradução e interpretação de Libras. A habilitação de 75 novos centros especializados em reabilitação, a habilitação de centros de referência em reabilitação para as pessoas com transtorno do espectro autista, a formação de 63 mil professores e 106 mil gestores em educação especial na perspectiva da educação inclusiva. O programa BPC na escola, com 425 mil matrículas de pessoas beneficiadas na rede regular, e 280 milhões para o desenvolvimento e promoção da educação bilíngue de surdos. A formação de 2.000 agentes em tecnologia de emprego com apoio e a promoção de 120 mil novos contratos de trabalho de pessoas com deficiência. Presidente, a gente escolheu essas para não se estender muito. E todos vocês vão receber o panfleto com as informações mais precisas. Nos sites do governo estarão as 95 ações. E eu quero agradecer a cada um e cada uma, porque esse plano foi construído com milhares e milhares de pessoas e o desprendimento, o elevado espírito público que ativistas e servidores públicos envolvidos nessa causa só esse empenho todo foi necessário e foi possível entregar e chegar nesse momento tão expressivo. Então, eu só vou tomar uma aguinha, presidente Lula, eu também seca a boca aqui. Por fim, quero agradecer ao nosso ministro Silvio Almeida e a equipe Sem Limite, porque a gente tem uma equipe sem limite, a gente trabalha sem limite para impactar na melhoria da qualidade de vida da população com deficiência, e isso assim impactar o desenvolvimento de todos e todas. E queremos sim viver sem limite, coletiva e solidariamente, sem segregação, como uma comunidade interdependente em que todos se apoiam. Esse é o nosso plano, esse é o plano Viver Sem Limite. Muito obrigada. Falará agora a senhora Agna Alves da Cruz, atleta paralímpica, presidente do Coletivo de Mulheres com Deficiência do Distrito Federal e integrante da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência. Boa tarde a todos. Falo fora do microfone para que as minhas amigas possam saber onde eu estou. Liga para mim. Me chamo Agna, vou fazer minha descrição de imagem aqui no púlpito, mas eu já vou... Ana Paula não infarta agora, mas eu vou quebrar o protocolo, que você sabe o quanto foi importante para mim, o impacto em ver uma mulher na cadeira de roda. Então eu quero que quem esteja em casa, que não pôde estar aqui, e as pessoas que estão aqui se impactadas por essa imagem. Então eu vou sair daqui e vou para frente e convidar o nosso querido presidente Lula para estar do meu lado. Licença. Pronto, a gente tem que resolver. Então, prazer, gente, quero saudar o ministro, que maravilha estar aqui. Eu não tenho palavras para dizer o quanto isso é importante para nós. Deputado, prazer. E o meu querido presidente de todos, Lula. Olha, eu sou uma mulher com deficiência, adquiri a minha deficiência depois de adulto. E vim para Brasília fazer um tratamento no Sara, e quanto foi impactante ver uma mulher que hoje é a minha amiga e hoje é a minha secretária dentro do metrô indo para uma palestra. Eu deixei uma consulta que eu tinha, fui acompanhar ela. O quanto isso me empoderou, o quanto isso me deu força. Naquele momento eu estava perdida, não sabia o que fazer.
mas a partir do momento, é por isso que eu faço questão de que todos que estejam em casa, todas as mulheres com deficiência se sintam capacitadas que vamos conseguir sim. Eu não posso deixar de saludar uma pessoa que está aqui, não sei onde ela está na plateia, que é uma mãe com filho com deficiência, e digo, ela não é um castigo para a mãe, é uma criança com deficiência. Né? E essa mãe tem que ir 3, 4 vezes na regional de ensino, dizer para sua filha precisa de um monitor. Não posso deixar de saludar também a nossa querida Cleo, que é uma mãe de autista que está sempre brigando pela questão da saúde da pessoa com deficiência. Não posso deixar de saludar o meu amigo Fábio, que trabalha na Fiocruz e sempre fala sobre empregabilidade para pessoas com deficiência. Não posso deixar de saludar o meu amigo Cirlei, que sempre fala na questão da moradia da pessoa com deficiência. Então, eu quero agradecer a todos vocês, porque nós, pessoas com deficiência, nós não somos um castigo dos nossos pais, nós não somos os coitadinhos, nós temos um coração que pulsa e que bate, nós temos direito à dignidade. O que eu quero na vida é trabalhar e terminar de conquistar os meus objetivos e criar os meus filhos. E a representatividade, ainda falta muito, quase eu não vejo, mas a representatividade da pessoa negra com deficiência e das mulheres negras de periferia, mãe de filho com deficiência, porque somos 45 mil e 1/4 dessa população é mulheres negras que estão na periferia. Eu venho da Ceilândia e venho falando sempre, mulher com deficiência, ela tem que ter a representatividade. Presidente Lula, o quanto é importante para mim saber que o seu governo deu esse olhar, jogou essa luz em cima do direito da pessoa com deficiência. Eu fico muito orgulhosa, é um prazer muito grande estar aqui. Tem a palavra o deputado federal Márcio Gerri, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Boa tarde a todos os presentes e todas as presentes. Sou Márcio Gerri, tenho 57 anos de idade, sou pardo, cabelos pretos, uso um terno azul, camisa branca e uma gravata vermelha. Estou aqui à frente do palco. Faço audiodescrição para as pessoas cegas e de baixa visão que nos assistem. Querido companheiro presidente Lula, demais ministro Silvio Almeida, demais integrantes da mesa, muito especialmente a todos que fazem, que constroem, que realizam essa tarde tão importante, tão bela, tão simbólica, tão forte do Palácio do Planalto e do nosso país, de estarmos aqui testemunhando esse momento, também neste caso, de retomada de reconstrução. Aqui hoje, o ministro Silvio Almeida e outros ministérios, por ele coordenado, nós chegamos a um ponto, Ana Paula, muito importante, que é um ponto de chegada e de transição. Nós temos o Viver Sem Limites, o novo Viver Sem Limites pronto. Nós temos as propostas, as metas, nós tivemos no processo de construção muito envolvimento e agora diante de nós um grande desafio, transformar o que está no papel em realidade cotidiana para cerca de 20 milhões de brasileiros e brasileiras, de acordo com o último censo. Portanto, de fazer com que haja efetividade na aplicação de uma política nacional de assegurar acessibilidade, assegurar a inclusão, assegurar direitos plenos a todas as pessoas com deficiência no Brasil. E ao cumprimentar o presidente Lula e sua equipe por este momento, as entidades todas aqui presentes, a força de representação dessas entidades, dizer, presidente, que o Congresso Nacional, que a Câmara, tem um compromisso também com essa bandeira, com esse compromisso, e nós estaremos ao lado do Poder Executivo para colaborar na implementação do novo Viver Sem Limites. Nós temos insistido muito para concluir numa tese fundamental. Vejam aqui ex-governadores, ex-prefeitos, prefeitos, ex-governador Flávio Dino, ex-governador Wellington, ex-governador Camilo, e eles sabem da importância da integração das políticas dos entes federados, da União, dos estados, dos municípios. Pois bem, nós lançamos um desafio na Câmara dos Deputados para o federalismo das políticas públicas para as pessoas com deficiência, para que as responsabilidades da União elas possam ser também replicadas eficazmente nos estados e também nos municípios, para que não tenha um município do Brasil e que não haja um lugar institucional específico para realizar as políticas públicas para as pessoas com deficiência. Nós temos muitos exemplos no Brasil e na hora em que a gente se juntar mais, municípios, estados e a União, nós haveremos de avançar muito. Um grande abraço, parabéns ao ministro Silvio Almeida, à sua equipe, ao presidente Lula. Essa é mais uma etapa fantástica
fantástica desse processo, presidente, de reconstrução do Brasil e que mostra o quanto foi importante nós termos tido a capacidade de, juntos e irmanados ano passado, fazermos o L para a gente reconstruir o nosso país, nossa pátria. Parabéns, um grande abraço, estamos juntos. Com a palavra, o ministro de Estado dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida. Boa tarde. Boa tarde novamente, agora no microfone. Quero dizer da minha enorme alegria de poder partilhar desse momento com todos e todas que aqui estão. Faço minha autodescrição. Sou um homem negro, de pele escura, cabelo raspado, não uso barba. Estou usando um óculos preto com aros finos. Estou usando um terno cinza, uma gravata azul com detalhes prateados. Tenho aproximadamente 1,80 m, 1,81 m. E também estou ostentando um sorriso de muita alegria, de muita gratidão por tudo que está acontecendo nesse momento tão especial da nossa história. Não poderia deixar de inicialmente agradecer ao nosso presidente da República, que me deu a chance de servir ao país, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigado, presidente, mais uma vez, por essa chance, por essa oportunidade. Agradeço ao ministro Flávio Dino, meu amigo, ministro da Justiça, ao ministro Camilo Santana, ao ministro Wellington Dias, ministra Nízia Trindade, ministra de Estado da Gestão e de Inovação e Serviços Públicos substituta, representando a ministra Esther Dweck, Cristina Mori, Luciana Santos, muito obrigado, ministra Luciana Santos, ministra Aniele Franco, ministro Márcio Macedo. Quero agradecer também ao deputado federal Márcio Gerri, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, à deputada federal Gleisi Hoffmann, em nome de quem cumprimento todos os parlamentares que aqui estão presentes. Quero cumprimentar também a secretária Ana Paula Feminella, secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e mais duas pessoas que foram fundamentais do Ministério para que esse plano pudesse nascer. Quero agradecer ao Antônio José, coordenador geral do plano Viver Sem Limite, o novo Viver Sem Limite. Muito obrigado, Antônio José, por tudo que você fez pelo Brasil. E agradecer também ao meu assessor especial, que é o Davi, Carlos Davi Bichar. Muito obrigado pelo que fizeram. Agna Alves Cruz, muito obrigado pela sua presença, pela sua história tão inspiradora. E, em seu nome, agradeço todas as entidades representativas, profissionais de comunicação, servidoras, servidores públicos, trabalhadoras e mais autoridades aqui presentes. Saudações aos que lutaram, saudações aos que lutam. Houve um tempo, senhoras e senhores, neste país, no qual se quis que os trabalhadores e trabalhadoras andassem de cabeça baixa, que não reivindicassem direitos, pois eles não sabiam, presidente Lula, do que são feitos os trabalhadores. Houve um tempo nesse país no qual se quis que homens e mulheres negros acreditassem que eram inferiores aos brancos e que jamais lutassem por igualdade e por liberdade. Mal sabiam que lutamos há séculos e que todas as tentativas de calar nossas lutas só nos tornaram mais e mais fortes. Houve um tempo nesse país no qual diziam às mulheres que elas não tinham lugar nos espaços públicos, nos espaços de poder. Mal sabiam eles da força das mulheres desse país. Houve aqueles que quiseram também impor modos de ser e de amar, que quiseram impedir as lutas pela educação, as lutas pela saúde pública e as lutas pela terra no campo e na cidade. E houve aqueles, secretária Ana Paula Feminella, sim, houve aqueles que quiseram e até hoje querem impor ideologias de mérito, de capacidade, de normalidade, que geram consequências nefastas para milhões de brasileiros. Mas eles não conheciam e não conhecem a força, a potência e a luta das pessoas com deficiência deste país.
Não conhecem, deputado Márcio Gerri, a história de Francisco Augusto Vieira Nunes, mais conhecido como Bacurau, homem com deficiência, amazônida, que com todas as dificuldades do mundo fundou em 1981 o movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase e se levantou contra a segregação que então graçava nesse país. Não conhece, ministra Lígia Trindade, Messias Tavares, homem com deficiência que na Constituinte fez a defesa da emenda popular para garantir os direitos das pessoas com deficiência e reclamar a letra fria da lei, um lugar para os seus e para a sua causa. Eles não conhecem, ministro Wellington Dias, Simone Albuquerque, mulher com deficiência, lutadora da assistência social, que tão cedo nos deixou, mas e que dedicou e legou uma vida para a construção de uma assistência social baseada em direitos, baseada na diversidade e na inclusão. Jamais a esqueceremos, porque ela agora é parte de tudo aquilo que construímos para levar adiante o seu legado. Falo de pessoas e falo de histórias, senhoras e senhores, porque ainda vivemos em uma sociedade que tenta pagar tudo aquilo que não venha dos poderosos. Querem fazer crer, presidente Lula, que todos os direitos que conquistamos foram dádivas, mas não foram. Se não fossem os sindicatos, os movimentos pela terra, os movimentos negros, os movimentos das pessoas com deficiência, não haveria direitos e não haveria governos populares que ajudam a construir direitos. Por isso, companheiros e companheiras, aqui presentes, uma primeira saudação a todas e todos aqui, pois eu sei muito bem de onde vim e todas e todos aqui sabem muito bem de onde vieram. E gostaria de dizer que, malgrado nossas lutas, todas e todos aqui sabem muito bem dos desafios que ainda enfrentamos. Vivemos ainda em uma sociedade que empurra suas grandes maiorias para as margens, para a exclusão e para a subalternidade. E erguem contra nós, senhoras e senhores, seus modelos de normalidade de mérito que ocultam privilégios e escolhem de antemão vencedores e perdedores de um jogo cujas regras não escolhemos. Essa mesma sociedade, senhoras e senhores, também gosta de chamar as estratégias de sobrevivência da classe trabalhadora com deficiência de superação, cultivando a ideologia do herói, a ideologia do excepcional, cujo custo emocional muitas vezes destrói por dentro, dia após dia, pessoas e as suas famílias. O preço dessa ideologia, como se sabe, é escamotear as barreiras impostas pela própria sociedade na participação plena e efetiva das pessoas com deficiência e de todos os segmentos oprimidos da sociedade brasileira. E é por isso que hoje, senhoras e senhores, nós vamos dizer um basta a isso. Não mais heróis, mas cidadãos. Não mais excepcionais, mas companheiros e companheiras de luta. Não mais discriminados e excluídos, mas respeitados e valorizados. Não mais estigmatizados, mas senhores e senhoras de suas próprias vidas e histórias. Não mais escondidos dentro de suas casas, trancafiados em colônias e manicômios, mas livres como todo ser humano merece ser livre. Não mais impedidos por meios de transporte nas escolas e hospitais, mas com livre acesso a lugares e direitos. Não mais desempregados ou escondidos nas empresas, mas trabalhadores com trabalho decente assegurado. Não mais privados de seus direitos linguísticos e de comunicação, mas estandartes de línguas, culturas e modos de expressão. Não mais abusadas por parentes dentro dos próprios lares. Não mais agredidas, mas protegidas, livres de toda forma de violência e exploração. Não mais cidadãos e cidadãs de segunda categoria, como queriam negros, os trabalhadores, as pessoas LGBTI+, as mulheres e as grandes maiorias da nossa sociedade, mas cidadãos plenos com direitos iguais e o direito de viver com uma vida sem limite, sem as barreiras impostas pelo capacitismo. É com isso que eu sonho, presidente, e é esta visão que me inspira a estar aqui hoje. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular, diz o salmista. Construamos a partir de todas as pedras rejeitadas uma nova sociedade de mais igualdade, de mais inclusão e mais justiça. Me encaminhando para o final, eu quero dizer que eu estou aqui porque, presidente, eu não escolhi o lado fácil da história, mas escolhi o lado das lutas e o lado de quem muito já fez por esse país e pelos direitos das pessoas com deficiência. E como disse o poeta, farei tudo de novo outra vez, presidente Lula. Afinal, foi com seus primeiros governos, presidente, que foram realizadas as primeiras conferências nacionais dos direitos das pessoas com deficiência. Foi em seus primeiros governos, presidente, que foram regulamentadas as legislações que tratavam do atendimento prioritário às pessoas com deficiência e os critérios básicos para a promoção de acessibilidade. Presidente Lula, foi em seus primeiros governos que foi aprovada a Lei do Cão Guia,
a pensão especial às pessoas atingidas pela hanseníase, a nova regulamentação do BPC, a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva e muitas outras conquistas. Nesse mesmo sentido, impossível não lembrar e não saudar também a primeira mulher a presidir esse país, pois foi sob a liderança da presidenta Dilma Rousseff, no primeiro Viver Sem Limites, que foram doados 2.304 ônibus escolares acessíveis aos municípios. Foram entregues 41.800 salas de aula com recursos multifuncionais. 57.500 escolas passaram por adaptações e reformas arquitetônicas e muitas outras coisas mais. Isso sem contar, presidente, com o compromisso de acessibilidade por meio do PAC, do Minha Casa Minha Vida. Mas nós também queremos falar de futuro. Nós queremos fazer mais, presidente Lula. E é esse o sentido maior da sua eleição. Presidente Lula, haverá um futuro. Haverá um futuro construído coletivamente, construído pela multiplicidade que nossos adversários tentam sufocar. E aí o novo Viver Sem Limite. Todos aqui sabem das grandes dificuldades nas quais recebemos esse país. Mas isso não é desculpa para que deixássemos de fazer aquilo que precisávamos que fosse feito. Mesmo com todas as dificuldades, com todas as restrições orçamentárias de pessoal, percorremos 12 capitais do país, presidente. Nas 5 regiões, fizemos 2 consultas públicas e recebemos mais de 2.500 contribuições. Percorremos praticamente todos os ministérios da Esplanada e eu quero agradecer especialmente, porque isso, presidente, não é uma política do Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania. Essa é uma política do seu governo e eu quero agradecer a cada um dos meus colegas que aqui está. Sem os ministros que aqui estão, isso seria impossível e cada um deles, eu quero agradecer e dar o meu abraço especial. Muito obrigado a todos os ministros que aqui estão. Esse momento é dos senhores e das senhoras aqui. Muito obrigado. E, portanto, é com muito diálogo, muita criatividade e um apoio tremendo de muita gente, da sociedade civil que aqui está, especialmente, a quem eu saúdo mais uma vez, apresentamos ao país o novo Viver Sem Limite. Quero agradecer, portanto, senhoras e senhores, a todos aqueles que participaram desse momento tão especial. Trata-se de um plano dinâmico, de início contaremos com 95 ações e outras serão apresentadas ao longo dos meses. E a secretária aqui já teve esse plano e os 4 eixos, eles estarão disponíveis a cada um e a cada uma que aqui está. Então, esses são, senhoras e senhores, apenas algumas das questões que envolvem esse plano. Mais do que medidas, no entanto, o que se consagra aqui hoje é um processo que não se inicia nem termina hoje. Um galo sozinho não tece o amanhã, já disse João Cabral de Melo Neto. É preciso que alguém apanhe esse grito e o lance a outro. Por fim, teçamos, companheiras e companheiros, esse novo amanhã, esse novo mundo, no qual sejamos livres para ser quem somos, de cabeça erguida e com a certeza de que estamos construindo um projeto onde a decência e a dignidade humana finalmente triunfem contra os preconceitos e a exclusão. Muito obrigado, viva o Brasil, viva o povo brasileiro. Neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assina. Decreto dispõe sobre a acessibilidade nas edificações, sobre a administração ou utilização dos órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta. Este decreto reforça o compromisso do Estado brasileiro com a acessibilidade para pessoas com deficiência em edificações públicas. A administração pública federal, direta e indireta, é responsável pela garantia da acessibilidade nas edificações sobre sua administração ou uso. Decreto que institui a Câmara Interministerial dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A Câmara Interministerial dos Direitos da Pessoa com Deficiência irá monitorar e avaliar os resultados do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Plano Viver Sem Limite é fortalecer outras políticas de promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Decreto institui o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Novo Viver Sem Limite. O novo Plano Viver Sem Limite tem a finalidade de promover, por meio da integração e articulação de políticas, programas e ações, o exercício pleno e equitativo dos direitos da pessoa com deficiência.
Senhoras e senhores, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vou fazer que nem o Camilo. Boa tarde, gente. Meu querido companheiro Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, meu caro deputado Márcio Gerri, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, minha querida Ana Paula Feminella, secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Agna Alves Cruz, atleta paralímpica, presidenta do Coletivo de Mulheres com Deficiência do DF, integrante da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência, meus caros companheiros, ministros e ministras, Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, Camilo Santana, ministro da Educação, Wellington Dias, Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e de Combate à Fome, Nívia Trindade, da Saúde, Cristina Chiomimori, substituta do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Sônia Faustino Mendes, substituta do Ministério das Comunicações, Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, Márcio Macedo, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Marcos Antônio Amaro, do Gabinete de Segurança Institucional, deputados e deputadas, deputadas federais Gleice Hoffmann, presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleber Verde, do MDB do Manaus, do Maranhão, Léo Prats, do PDT da Bahia, Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, Márcio Roracer, do PDT do Maranhão, Pedro Campos, PSB de Pernambuco e Duda Ramos, MDB de Roraima. E o desembargador Cruz Macedo, presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, meus companheiros e minhas companheiras. Ontem eu participei de um evento aqui que discutia a inclusão para as pessoas com deficiência na educação. Eu achava que deveria ter sido feito um único ato, mas entendeu-se por bem, sem que eu soubesse, que a gente fizesse 2 atos. E me deu a oportunidade de eu poder fazer 2 discursos sobre um assunto tão delicado, tão importante e muitas vezes tão esquecido no nosso país. Eu sempre tento contar algumas histórias para tentar mostrar na vida prática o que acontece com as pessoas. Eu uma vez me deparei com um problema muito sério na cidade de Feira de Santana, na Bahia. Eu estava entregando chaves da casa do Minha Casa Minha Vida para as famílias de Feira de Santana. E a última casa que eu fui entregar era para um casal, pessoas com deficiência visual. E na hora me recorreu de perguntar para o presidente da Caixa Econômica, o nosso companheiro que já não está mais entre nós, e o empresário que tinha feito as casas, se eles tinham levado em conta que eu ia entregar a casa para um casal de pessoas com deficiência visual. E se a casa estava preparada para receber aquelas pessoas. Se a casa tinha alguma coisa especial para dar um tratamento especial para uma situação dessa. Eles não tinham pensado. Nem o empresário, nem o nosso presidente da Caixa Econômica tinham pensado de que era preciso, e muito menos os construtores que fizeram a obra, de que a casa tinha que ter alguma coisa diferente para que as pessoas pudessem ter facilidade, a mobilidade dentro da casa.
Eu conversei com o empresário, conversei com a Caixa Econômica, eles assumiram o compromisso de que a partir dali eles iam levar em conta esse problema, não apenas da deficiência visual, mas de qualquer outra deficiência que as pessoas tivessem. Mas não passou uma semana, acho que uns 15 dias, eu fui a Manaus fazer a inauguração de um grande conjunto habitacional. Eu estou falando de 2010. E ao ir inaugurar essa casa, eu me deparei com uma coisa que eu não acreditava que fosse me deparar. Era uma casa que tinha um batente muito alto, pelo menos umas coisas de quase meio metro. E nessa casa tinha sido entregue a chave para uma mulher, para o seu marido e para 3 filhos, todos pessoas com deficiência visual. E eu perguntei na época para o governador, ou melhor, para o prefeito, se ele tinha levado em conta na entrega da chave que ele estava entregando a casa para 5 pessoas portadoras de deficiência e que muitas pessoas iam cair porque 3 eram crianças. E era um batente muito alto. E eles não tinham levado em conta entregar a chave. Outra vez eu pedi para que, ao discutir a entrega da chave da casa, a gente soubesse se as pessoas tinham algum problema, para que a gente pudesse adaptar a casa às pessoas e não adaptar as pessoas à casa. Eu não sei se isso está sendo feito, mas pelo fato do dia de hoje, você tem a obrigação de perguntar no Ministério da Cidade e para a Caixa Econômica Federal e para os empresários que vão fazer as casas, se eles estão levando em conta a realidade de cada um de nós na hora de construir a casa. Parece insignificante, mas é muito importante como respeito às pessoas. Bem, dito isso, eu queria, Silvio, te dar os parabéns. O Silvio está há muito tempo angustiado para fazer esse ato, muito angustiado, e eu resolvi apressar esse ato, porque eu tinha medo que ele tivesse um problema de tão angustiado que ele estava. E agora eu espero, Silvio, que seja preparada a grande conferência nacional de pessoas com deficiência física, para que a gente possa ir reaprendendo em cada conferência dessa as coisas novas que nós temos que colocar em prática. Eu quero dizer para vocês que viver sem limite é viver em plenitude. É cada ser humano poder fazer tudo o que ele tem o potencial de fazer. Pode ser uma coisa que pareça trivial, ir a um parque ou a uma praça para sentir a brisa batendo no rosto, para se aquecer ao sol ou se refrescar à sombra de uma árvore, ou conseguir um emprego adequado, viver do seu trabalho, seu talento e o seu esforço. É poder sonhar sem medo da frustração, é estudar para se formar na faculdade, fazer um pós-graduação e virar um doutor ou um cientista famoso. Viver sem limite é não ser privado de nenhum dos direitos garantidos em nossa Constituição. É exatamente por isso que, na condição de presidente da República, me sinto tão honrado em participar da retomada deste plano. Ele é um sinal concreto de que estamos indo no caminho certo e colocando em prática um compromisso que assumimos com o povo brasileiro. O querido Silvio Almeida e sua equipe, do mesmo modo que todos os ministros da esplanada, sabem que formamos um governo que se comprometeu a não deixar ninguém para trás. O povo brasileiro nos colocou aqui porque sabe que não somos um algoritmo, que temos corações e reconhecemos o sofrimento de quem é alvo de injustiças. Nos indignamos com as desigualdades e é dessa indignação que nascem as mudanças tão necessárias. O plano Viver Sem Limite simboliza e reforça esse compromisso, pois volta ainda mais amplo do que já era, com investimento de 6,5 bilhões de reais, envolvendo mais ações
e fruto de ainda mais debate com a sociedade. Ele conta com a participação de 10 ministérios, mobiliza outros 17 e reúne quase uma centena de ações, porque sabemos que as pessoas com deficiência e também as suas famílias encontram barreiras de várias dimensões para terem a cidadania plena. Ele se destina a pessoas do espectro autista, as pessoas com síndrome de Down, as pessoas com deficiência visual, auditiva ou de qualquer outro tipo físico ou mental. Pessoas com os mesmos direitos dos mais de 200 milhões de habitantes do nosso querido país. E que, assim como toda brasileira e todo brasileiro, merecem tudo o que o Estado tem a obrigação de oferecer a elas. Minhas amigas e meus amigos, com o plano Viver Sem Limite, queremos e vamos derrubar os diversos muros que separam as pessoas com deficiência de uma vida onde podem aproveitar a plenitude de suas capacidades. Muros que não são erguidos com cimento e tijolo, mas com insensibilidade e preconceito de quem tem por obrigação cuidar e abrir oportunidades. Derrubaremos esses muros, reunindo e monitorando ações nas mais diversas frentes e garantindo sempre a participação da sociedade na elaboração e acompanhamento dessas políticas. Políticas que valem para os 38 mil escolas públicas que contarão com salas especiais para atender de forma adequada a estudantes com deficiência e para 95 mil crianças que poderão contar com dispositivos e equipamentos de tecnologia assistida. Entendemos assim, como entende a ciência, e assim como entende a sociedade organizada, que a criança com deficiência não é um ser fadado ao isolamento. Ela tem o direito de aprender e a conviver com todo mundo. Com as ações que fazem parte do plano, investiremos em equipamentos acessíveis em hospitais e policlínicas, em espaços e conteúdos culturais que possam ser usufruídos por todas e todos. Investiremos em gente, na capacitação de professores da saúde e da segurança pública, em servidores públicos capazes de prestar o atendimento adequado e lutar contra os preconceitos que ainda existem. Não trabalharemos apenas para dentro dos portões das escolas ou hospitais, nem apenas para dentro da porta das casas. O plano também inclui as políticas que valem para o ambiente da cidade. Para além desse plano, nossos principais programas também têm acessibilidade como o Norte. O Minha Casa Minha Vida prioriza as pessoas com deficiência na fila de espera para a moradia e considera no projeto de cada empreendimento que os lares sejam acessíveis. O mesmo vale para os recursos que o PAC está investindo nas cidades. Estou falando de ônibus e outros meios de transporte acessíveis, da construção de calçadas decentes, de bairros adequados nos quais as pessoas podem se deslocar com dignidade. Tudo isso, meus queridos amigos e amigas, é remover os limites que falta de planejamento, a falta de atenção do poder público e a insensibilidade de setores de nossa sociedade impuseram às pessoas com deficiência. Pois as pessoas com deficiência não são limitadas. Limitados são os ambientes físicos que as pessoas com deficiência precisam enfrentar. Limitados são os serviços públicos quando não estão preparados para atender com igual qualidade a todos e todas que precisam dele. Limitados é quem não consegue se colocar na pele de uma pessoa com deficiência, nem busca compreender que é possível, com um pouco de atenção, melhorar em muito a vida do seu semelhante. Limitado é quem encara o próximo não com empatia, mas com preconceito do capacitismo. Preconceito que em pleno século XXI não podemos mais admitir em nossa sociedade. Meus amigos e minhas amigas,
O último censo do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostrou que a população brasileira está envelhecendo em um ritmo muito rápido. Hoje, cerca de 11% de nossa população, mais de 20 milhões de pessoas, já tem mais de 65 anos de idade. Essa é uma conquista gigantesca, pois significa que estamos vivendo mais e certamente iremos viver muito mais. Eu, por exemplo, já decidi, já pedi a Deus que eu quero viver até os 120 anos e eu estou esperando receber essa bênção. Mas também essa conquista, mas é também um desafio para todos os nossos serviços públicos que precisam se adaptar para atender cada vez mais às necessidades das pessoas com idade avançada. São pessoas que muitas vezes não conseguirão enxergar ou ouvir tão bem quanto faziam em sua juventude, que não terão a mesma velocidade ao andar ou a mesma força para subir escadas. São pessoas que, ao mesmo tempo, mesmo que ainda não tenham compreendido porque é importante pensarmos em acessibilidade, vão entender a importância disso quando forem idosos. Saberão que um país para todos e todas, sem exceção, é também um país para elas mesmas. Saberão que somos todos iguais em direitos e que cuidar de cada um, por mais distante que isso esteja de sua realidade, é também cuidar de si mesma, é ajudar a construir um Brasil mais solidário, mais justo e mais desenvolvido. Um Brasil onde a gente possa dizer alto e bom som, limitado não é quem tem uma determinada deficiência, limitado é quem pensa que é bom e não quer enxergar, e não quer ouvir, e não quer ter sensibilidade para com as pessoas que precisam estar. Pessoas que têm deficiência por não querer enxergar a realidade que está na sua frente. E o nosso governo faz questão de dizer, nós vamos colocar na ordem do dia para resolver, se não todos, mas grande parte dos problemas da sociedade brasileira que vivem com problema, deficiência. Nós temos consciência de que esse é um grande passo que vem sendo dado desde o nosso primeiro mandato e que a gente só vai terminar quando a gente não tiver nenhuma pessoa neste país, mulher, homem, branco ou negro, criança ou velho, sendo tratado com desigualdade por suas condições de vida. Um grande abraço, Silvio Almeida, obrigado pelo trabalho, aos seus funcionários, e um grande abraço, um grande beijo no coração de cada uma e de cada um de vocês.